Oi, meus amigos. Bem-vindos ao terceiro episódio do ZaraCast, esse podcast que é meu, é seu, é nosso. É mais um espaço da direita e dos conservadores, pessoal. E hoje, com muita alegria, eu recebo meu amigo Renato Barros, esse youtuber competente, jornalista independente. Renato, prazer te receber, meu amigo. Prazer é meu, obrigado pelo convite, né? E feliz, né? Porque é o terceiro episódio. É o terceiro. Ó, então tô quase na estreia aí, Então muito bom, eu agradeço o convite mesmo e tem tudo para dar muito certo. É fé, perseverança, né? Continuar e vai dar muito certo aqui. Obrigado, Renato. O Renato tá muito tempo na estrada também, sempre lutando por nossas pautas de direita, pautas conservadoras, uma voz forte no nosso meio, porque é disso que nós precisamos, né? Eles tentam nos sufocar, mas nós não vamos nos calar. E hoje, aqui com o Renato, eu vou abrir com um tema super importante, pessoal, que é liberdade. Renato, contigo. Liberdade, né? Eu até estava te falando ali off, né? Eu venho sendo tolhido, né? Já há um bom tempo na internet. O crescimento, existem várias técnicas, né? Que vão sendo usadas para ir diminuindo o teu alcance, calando a tua voz, tirando você ali, né? Então a liberdade, ela está em risco em todos os sentidos no Brasil, né? Não só no Brasil, né? É um fenômeno mundial, né? Porque teve um despertar do povo, né? O povo acordou politicamente, o povo se levantou e foi por meio da internet que ela fez a ponte, né? Então hoje eu converso com um cara que está lá no Acre, né? O brasileiro foi, né, se interagindo, falou, opa, tem um cara lá em São Paulo que pensa igual eu. Opa, estão falando desse político aqui, né? Não é bem isso que estão falando. Vamos ver outras opiniões. E a liberdade deu, né, pavimentou esse caminho para nós estarmos hoje aqui, né? Estarmos hoje aqui. Porque senão não teríamos espaço na grande mídia, né? No rádio, pouquíssimo espaço. Então a internet nos deu, né, um pouco mais dessa liberdade. E hoje está correndo um grande risco. Está em risco. E nós temos visto isso, né, Renato, nas redes sociais, né? Pessoas que vão perdendo contas, né? No Twitter, sim, no Facebook, no Instagram. Existe várias técnicas, né? Infelizmente, o Mark Zuckerberg, né? Ele não deixa subir outras redes, ele vai e compra, né? Que foi o que aconteceu com o Instagram, por exemplo. Ali estava crescendo muito, tinha uma boa liberdade para as publicações, não tinha problema. Foi lá, o Zuckerberg comprou, já está controlado. Mesma coisa, ele comprou o WhatsApp, né? Aí limitou questão de grupos, né? Essas questões todas, justamente impedir, né? Aí tem as derrubadas de conta, né? Você falou um pouquinho além da curva do que eles determinam como o limite, né? Liberdade de expressão não tem limite, né? É liberdade. Exatamente. Passou da curva, tem legislação para isso. A pessoa vai pagar. Calúnia, difamação, qualquer crime, tem lei para isso. Então é a técnica, né? Aí eles vão calando as vozes para tentar, de alguma forma, desfazer esse grande movimento que eu chamo, né, do grande despertar do povo. Né? Eu cheguei já a perder conta de Instagram. A minha só vive limitada, né? A minha hoje, ela vai perdendo de 1000 em 1000. Que absurdo. De 1000 em 1000. Ela vai perdendo. E você vê todo dia entrando pessoas novas, mas você vai vendo diminuindo. 1000, diminui 1000, diminui 1000. Como e pode vai isso descendo, daí? né? Então, e aí eles vão colocando. Aí eu tinha uma outra conta também no Instagram, que eles justamente fizeram o quê? Ninguém podia mais me marcar, ninguém podia mais né, me citar, as minhas publicações todas ficavam travadas, né? Aí eu peguei e falei, vou tirar isso aí, vou abandonar. Aí fiquei só num outro principal lá que a gente compartilha as notícias, mas tá com isso, né? Tirando de 1000 em 1000, né? Mas o que foi isso daí? A esquerda, ela percebeu que o campo onde ela perdeu as eleições é na internet. E nesse meio tempo, o que ela fez? Quando, por exemplo, no Brasil, quando o Bolsonaro ganhou, eles ficaram perdidos. Falaram, o que a gente faz? E agora? O que aconteceu? Nem eles entendiam, porque eles não estavam preparados. Então eles entenderam que o quê? Bom, nós temos que não temos a maioria para usar essa liberdade e formar opiniões e, né, esclarecer as pessoas quanto ao que queremos, etc. O que eles fizeram? Se infiltraram nas redes sociais. Então se infiltraram,
Existem as mãos, né, invisíveis, Sim. que são os acionistas grandes, que a gente Sim. sabe, né? Pode começar a citar Soros, entre outros, Exatamente. que controlam a narrativa, né? Querem controlar a narrativa, né? Que fazem parte do sistema. Exato, exatamente. É. Então, por isso que aí eles atingiram todas as plataformas de redes sociais, né? Na verdade. Todas. Sem todas, exceção. todas. YouTube, Face, Twitter, todas. Todas. Aí começa o quê? Ter alternativas, vão surgindo devagarinho. É por isso que o Elon Musk, ele falou, pô, eu vou comprar o Twitter. Né? Porque ele quer ser herói? Não, ele vê primeiro a questão empresarial, mas ele vê que até ele daqui a pouco não vai ter liberdade nem para falar nada. Então ele sendo o dono da plataforma, colocando ela privada, ninguém vai meter o B dele. Né? Ninguém vai colocar lá e chegar e determinar o que pode ou não ser dito. Né? Exatamente. Então é um risco que nós estamos vivendo aí. E nós estamos falando, né, Renato, de redes sociais. Eu vou aproveitar o gancho para falar sobre manifestações. Eu já encontrei com o Renato. Aliás, eu estou muito contente com a presença do Renato aqui. Te agradeço mais uma vez. Já encontrei com o Renato na Avenida Paulista. Já encontrei com o Renato em manifestação. Nós vimos manifestantes de direita. Eu não vi nenhum de esquerda preso. Mas de direita eu vi, o Renato viu, nós vimos. Né? Eu poderia citar os nomes, Jurandir, Bronze, o Wellington, o Daniel, pessoas que foram presas. E foram presas porque estavam se manifestando. Exato. Eu não vi ninguém com pedra em mãos, eu não vi ninguém jogar tinta na casa de ministra, né? Cometendo atos de violência. Eu vou um pouco mais longe, Renato, antes de passar a bola para você. Eu já filmei manifestação de esquerda, dia seguinte, metrô quebrado, concessionária quebrada, Universidade Mackenzie invadida com tudo revirado, né? Avenida da Consolação todinha pichada, guarda que tomou pedrada. Essa manifestação ela foi considerada democrática, mas as da direita, que tem criança, idosos, família, essas são consideradas antidemocráticas. Agora, quem que está por trás disso daí? Né? Então, quer dizer, nós entregamos as chaves do Brasil para os urubus? Não. Nós votamos nos urubus? Também não. Renato, contigo. Isso é verdade, né? Você vê que na porta dele não pode mais nem falar, você é bobão. Exatamente. Não, você é um bobão. Opa, prenda ele. Exatamente. Enquanto isso, do outro lado, porque no Brasil se tornou o seguinte, não só no Brasil, né? Nós estamos vendo nos Estados Unidos também isso, né? Mas no Brasil se tornou o seguinte, depende do lado que você está. Se você está do lado da esquerda, olha o que aconteceu. Que investigação deu, por exemplo, você lembra recentemente lá, os índios manipulados pela esquerda, deu até flechada no segurança? Exatamente. Quase matou o rapaz? Lembro. O que deu daquilo? O Supremo entrou alguma vez? Não vimos nada a respeito, né? Muito bem lembrado. Não tem nada. Nada. Né? Você lembrou muito bem, né? A invasão da Bolsa de Valores. A invasão da pelo Bolsa. Pelo MTST. Também. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não ouvi ninguém falar. Ninguém foi preso, né, Renato? Não, ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Impressionante. Agora, né, um deputado fazer um vídeo, é claro que ele pode ter extrapolado nas palavras, na forma como ele disse, mas ali existe já lei. Exatamente. Que eles poderiam processar, falar, me senti ofendido por isso, por processar. Danos morais. Acabou, já existe lei. Por danos morais. Mas o que nós estamos vendo é que se torna uma coisa pessoal, além de ideológica. Essa é a realidade. Primeiro a ideológica, depois esse pessoal, né? Porque, voltando àquele caso das tintas na casa da queridíssima lá, né? Uhum. Jogou as tintas lá, os esquerdistas, eu lembro que na época eu fiz vídeo, indignado, né? Defendendo a digníssima. Sim. Né? E ele simplesmente... Nada. Não tem um inquérito, não tem nada. Não, tá de boa. Ainda o pessoal de direita foi lá limpar a casa dela. Não sei se você lembra, o pessoal de direita foi lá. Foi lá, limpou a casa dela, tudo certinho. E nada. Porque depende do lado que você está. Se você está do lado da esquerda,
pode tirar até foto com a cabeça do Bolsonaro no braço que não dá nada. Exato, jogar bola com a cabeça dele. Faça isso com o famoso urubu, para você ver a mágica acontecer. Isso. Aí acabou. Exatamente. Acabou, cara. Exatamente. Então, é algo assim, é terrível. Agora, tem até a questão do PCO, que para mim isso é parte de um joguete, uma tática que está sendo utilizada, para falar, veja bem, né? Também tem a esquerda, né? Mas pega o PCO ali, que é um partido, né? Nanico, né? Não tem tanta... Sem expressão. Sem expressão, tá de boa, né? Só para dizer. E eu tava vendo até agora, até a plataforma TikTok chinesa falando que, o cara passou do limite, isso aí é ferir a liberdade de expressão. É um partido, né, político e tal. Então até o TikTok, que é chinês, está indignado com a perseguição que está acontecendo. Eu li isso hoje nas redes sociais. Para você ver aqui, o aviso que nós estamos dando é o quê? Hoje tá pegando a direita. Mas em um certo momento... O ego está se enchendo, está achando que tem um poder absoluto. Uma hora vai pegar os outros. Só que aí já é tarde demais. Tudo vira o controle social, né? Exatamente. Eu quero falar desse assunto daqui a pouquinho com você. Aproveitando que você falou sobre chinês, fala pra gente do sistema. E faz analogia com o sistema daqui, né? Isso. Tem um sistema, eu fiz até um vídeo recentemente, né? O sistema da Fasios, que foi revelado aí por eles mesmos, né? Por eles mesmos. O mais engraçado é que é assim, eles não escondem, tá na cara do povo, né? Então fizeram lá todo um falatório, né? A corte aí contratou um sistema, né? Uma empresa, a Fasios, para aplicar uma inteligência artificial, é um sistema exclusivo do Supremo, que vai monitorar inicialmente, essa palavra que não sai da minha cabeça, inicialmente, ou seja, vai se expandir. Inicialmente o Twitter. Então, determinadas palavras ou nome de ministros que você digitar no Twitter, o sistema ele vai pegar, ele pinçou, é o sistema de pinçamento, né? Pinçou aquilo ali, pega o perfil, já leva para o banco de dados, com certeza o banco de dados já vai estar ali, por exemplo, o Alexandre. Já pega aquela linha e joga dentro do nome do Alexandre. Então vai ter todo o dossiê do Alexandre. Tudo que o Alexandre falou no ano de 2022 daqui da corte. Vai estar tudo ali. Tudo documentado, tudo registrado. Documentado. E o mais indignante é que é pago com o nosso dinheiro, né? Porque paga milhões para a empresa, contrata ela para nos monitorar. Exatamente. Só que essa ideia é daqui? Claro que não. A Dilma Rousseff, ela recentemente, ela pegou e deixou claro que o objetivo deles é ter um sistema no Brasil como o chinês, né? Eu chamo do social-democrático, né? Que democrático não tem nada, né? Então, o sistema chinês, basicamente, como que ele funciona? Inclusive, hoje tem uma notícia nova aí, falando que agora quando você for publicar um texto, antes de você publicar, já vai ter uma análise para ver se pode ir pro ar. Sistema chinês. E começou como? Como esse sistema da Fasios. Monitorando palavras que são ditas. Então, se você for lá na China e digitar alguns eventos que o Partido Comunista lá matou milhões, como fizeram, ou algum evento negativo para eles, qualquer outro, o sistema, na hora, ele vai pinçar, como esse sistema da Fasios, vai notificar o Partido Comunista, na mesma hora, alguma autoridade vai ser acionada para ir na tua casa. É assim que funciona. Isso vai se replicar. Nós estamos aqui falando de liberdade. Tudo eles vão usando. Foi a história do passaporte sanitário. Tudo eles vão usando para controle social. Exato. E na China está acontecendo isso. Exato. Então, quer dizer, tem pontuação que o governo está te avaliando se você é um bom soldado, um bom menino. É um bom cidadão. Um bom cidadão. Para ser um bom cidadão, você tem que aceitar lá, por exemplo, tudo que o Partido Comunista determina, né? Então, a pessoa que ela tem... Aí ele tem um crédito social. Parecido, por exemplo, o Serasa aqui. Se tiver negativado, você vai fazer uma compra a prazo, você não pode pagar. Eles não vão deixar você comprar. Porque, não, está negativada aqui. Lá, como que funciona? O Estado vai te dando pontuação negativa de acordo com suas atitudes. Então, se você chega a determinada pontuação, você não consegue comprar uma passagem do metrô, uma passagem do trem. Você não consegue... Eu vi um vídeo, o cara falando, eu estou tentando comprar aqui a passagem do ônibus, não está permitindo por causa da minha pontuação baixa. Não consegue colocar o teu filho numa escola, você não consegue mudar de casa, ou seja, a sua vida inteira é barrada
Porque para o Estado, né, você é um mau cidadão. Então imagine o PT sendo o Estado aqui. E aos olhos deles, quem vai ser o mau cidadão? Quem vai ser o ruim? Nós. Pessoal, eu vou até me benzer aqui, ó. Né? Deus permita que isso não aconteça. Amém, né? amém. Porque, na verdade, o cachaceiro ele não poderia nem estar concorrendo a eleições, nem para síndico. Imagina para presidente da República. Ele não poderia estar concorrendo. O sujeito foi condenado em todas as instâncias. Né? Então, dinheiro desviado da Petrobras, o dinheiro do BNDES. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é para trabalhar dentro do Brasil. É para emprestar dinheiro internamente. Exato. Renato, foi dinheiro para Angola, para Cuba, para Venezuela. Não te assusta, você faz um exercício lógico. É um exercício lógico, um pensamento lógico. É só você fazer, né? Coloca 2 nomes aqui, né? Você coloca aqui Lula, Alckmin, coloca aqui Lelê, né? E o Fachin, né? Tem que falar aqui. Coloca os 2 aqui. Você coloca aqui. Lula indicou ministro Fachin. O Lelezinho era ministro de quem? Do Alckmin. Lula e Alckmin não tiveram escrúpulos nenhum em se juntar. Por que será? Mostraram para todo mundo o grande teatro que sempre foi, justamente nesse momento. Nós acreditávamos, eu estava falando, bom, aliás, nós falamos disso direto, nós acreditamos, quanto nós votamos no PSDB achando que era oposição ao PT, era tudo farinha do mesmo saco, o quanto esse Alckmin, ele enganou o picolé de chuchu, ele enganou a população de São Paulo. Quem é de São Paulo sabe, desculpa a palavra, né? Se tiver que cortar depois, corta, mas quem é de São Paulo sabe a desgraça que esse cara representa para esse estado. Exatamente. Principalmente o pessoal, depois que a gente vai falar, o pessoal de segurança pública, sabe quanto sofreu na mão desse cara, né? Então ele foi pro caminho certo realmente, né? Que é esse caminho maligno, né? Exatamente. É o que ele representa, então ele só se juntou com o patrão dele, né? Caiu a máscara. Exatamente. Caiu a máscara. Então, aliás, a máscara do PSDB, né, ô Renato? Porque imagina o seguinte, nós podemos falar de vários, né? O Dória que veio para enterrar o PSDB, né? O Agripino, né? Que é o pior governador da história de São Paulo. É o coveiro, né? Igual esse eu nunca vi. Porque esse é gestão ruim, é traidor, falta adjetivo para descrever o Agripino. Então caiu a máscara do PSDB inteiro, né? Sim. Não é? É o partido acabado, né? Aí eles estão tentando reviver aí, né? Mas a democracia que você vê no discurso do Lula, né? Ele faz um discurso, como o Leandro Boff falou, né? É para apaziguar o país, mas que ele vai colocar uma agenda radical. Então, ou seja, é um discurso mentiroso. Ele vai vir com la revolução que eles tanto querem, né? E o que eles, a democracia que eles pregam, eu sempre falo isso, é a democracia de fachada, né? É aquela que o povo só tem o direito, né? O direito de ir lá no dia da votação, apertar um número, apertou, votou, agora cale a boca, não fale mais sobre política, porque é isso que está acontecendo, né? Não quer que fale, e que você escolha um dos candidatos que eles te apresentam. Essa é a democracia. Então alguém tem que ser do sistema. Então, é só lembrar da última eleição. Você tinha o Bolsonaro, aí você tinha o resto, todo mundo representando a mesma coisa. E para mim, o que mais mostra, né, ali o sentido disso tudo, o significado é a facada que o Bolsonaro tomou. Quem mandou matar Bolsonaro? Exatamente. Até hoje nós não sabemos. Hoje a gente não sabe. Né? Então, não foi nenhum outro ali, né, ameaçado. Porque justamente o Bolsonaro, só porque ele estava, né, para ganhar... Para tirar da jogada. Para tirar da jogada e porque é um cara que não compõe o sistema. Se ele fosse parte do sistema... Tudo bem. Ali, desse sistema maligno que eles representam, tá de boa. Porque não, se ele ganhar, porque é assim o negócio. Se fulano, beltrano, ciclano ganhar, é tudo nosso. Por quê? Vai colocar ministro daqui, divide com um partido tal, faz isso, e tá todo mundo no governo. Sempre foi assim, então é uma democracia mentirosa. E é essa que eles querem voltar. Quando a comunicação é uma via de mão única, só a TV fala, né? Só o rádio fala, você só escuta e acabou. Você não tem que falar nada. Você fala, pô, mas isso é mentira. Peraí, não, você não pode falar, você não pode... Aí o que eles fizeram? Lança a agência de checagem.
que é parte da grande mídia, para justamente fazer esse trabalho. Não, o que você está falando aí é mentira, né? Temos que acreditar no jornalismo profissional. Eu digo, o jornalismo profissional morreu. Morreu. Né? São poucos ainda que se salvam, né? Que não estão sob aí as amarras das mãos invisíveis, né? Que coordena a narrativa. Ó, é para falar que isso aqui é bom. Opa, então isso aqui é bom. Aí, no mesmo dia, aquela porrada de matéria falando a mesma coisa. Parece um copia e cola. É sempre assim. Não, e descarado, né, Renato? Quando a gente fala da grande mídia, virou uma coisa vergonhosa, né? Até minha sobrinha de 11 anos de idade, ela consegue notar a diferença. Exato. Então, é uma coisa gritante quando a gente fala de grande mídia, é uma vergonha. E o Renato falou bem aqui, a coisa está descarada com relação à liberdade de expressão. Está descarado. Porque do outro lado não acontece nada. Então, quer dizer, o canhão voltado totalmente para a direita, quando o assunto é liberdade de expressão. Eu sempre falo assim, ó, né? É a mesma coisa, por exemplo, do governo Bolsonaro. Todo governo tem algumas atitudes que você pode não concordar, falar, isso aqui é ruim e tal. A mídia faz o quê? É tudo ruim. Aí você fala, poxa, mas não tem uma coisinha que eles podiam falar, isso aqui é bom. Né? Eles não falam, para justamente não fortalecer. A questão desses inquéritos da liberdade de expressão, você pode até analisar e falar, pô, fulano falou isso, fez aquilo, pode ter dado até um motivo aqui, né, certo, tal. Mas não tem umzinho de esquerda? Um só? Nenhum. Não tem um blog aí do Lula, né, desses caras, tudo alinhado com eles, que é só você pegar o que acontecia. Tem um monte de mídia aí, né, da esquerda, que recebia milhões, né, do próprio governo, para poder perfil de Twitter, que recebia, sim, imitando Dilma, recebia. Sim. A direita não tem ninguém recebendo isso. Eles investigaram, fizeram CPMI, não achou nada. Viraram do avesso, para tentar não achou achar, nada. não acharam. Não achou nada. Aí eu lembro até que naquela CPMI do circo lá, das fake news que eles fizeram, né, do Hans Riber, cadê o Hans Riber, né? Sumiram com ele, né? Do Hans Riber, que ele entregou lá, que o PT que faz os disparos em massa, eles pegaram e fizeram o quê? É a coisa que qualquer ditador faz. Eles fizeram uma tabela com os canais de direita, inclusive o meu estava lá, e na frente colocaram assim, propagador de fake news. Aí recebeu o dinheiro do Estado. Aí o dinheiro do Estado que eles falaram era através da monetização do YouTube, aí tinha lá 0,5 centavos. Falei, pô, quer que eu devolva? Eu devolvo aí 5 centavos. Né? Enquanto a mídia ninja, blog aí, esses caras recebia dinheiro a dar com pau. Eu me lembro, Renato, num ano, 29 buscas e apreensões só na casa de youtubers da direita, de jornalista da direita. Como você bem disse, ninguém da esquerda. Prisão só do lado da direita, ninguém da esquerda. Por mais o absurdo... Só que aí que tá, né? Nós defendemos que, por mais imbecil o argumento de um comunista aí que tem na internet, tá cheio, de um esquerdista, ele pode falar. Claro. Ele tem o gado dele para ouvir. Claro. O problema é de quem ouve. E dá ouvir, tudo bem. E dar ouvidos a tais baboseiras, né? Então o problema é desses caras. Só que nós defendemos o quê? Que ele tem o direito dele de falar. Se tem quem escute, escute, né? Agora, o que eles estão fazendo? Cale um lado, né? Cale um lado e deixa só o outro falar. Esse é o ponto que nós chegamos. Então, você bem lembrou, mais de 29 buscas e apreensões. Não encontraram nada. E tem um monte de pessoas hoje que estão com os seus ganhos retidos, lícitos, não tem nada ilícito, né? Estão sendo prejudicados, estão censurados. Olha o caso do Terça Livre. Isso é um absurdo que aconteceu. É absurdo. E a mídia faz o quê? Porque tomava pau na audiência, principalmente. Porque é um jornalismo que fazia verdadeiro, falava a verdade, tinha uma audiência maior, entrava no horário ali, dava pau na CNN. Aí os caras com milhões de investimento tomavam pau do Terça Livre. Eles nem disfarçam. Por isso que eles aplaudem. Falou, opa, vamos tirar concorrente por meio da censura. Foi uma caça ao Terça Livre, uma caça ao Alan que não acabou, continua, é absurdo. Como o Renato bem disse aqui, não existe meia liberdade. Ou se tem liberdade ou se não tem. Quando a gente pede liberdade, é para qualquer cidadão brasileiro. A liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, isso está na Constituição. Ô Renato,
Eu quero tocar num outro assunto aqui contigo. Segurança pública. Um assunto que você domina tão bem. Fala pra gente. Como eu falei, né, num vídeo meu, tá até no ar ainda, né, que falando ainda de liberdade, né, eu fui desmonetizado mais uma vez, né, então tô aí já 2 meses, justamente por defender o que a gente defende, falar da forma que a gente fala, né. Eu nunca ofendi ninguém, não saio ofendendo, não uso um linguajar pesado, né, e mesmo assim, na mira de novo, né, na mira outra vez, enquanto você vê o outro lado, tá tranquilo. E lá eu revelei, né, que eu fui policial militar, né, por cerca de 9 anos, né, e acabei me afastando. E lá dentro eu pude ver, né, o sofrimento que é. É um povo que sofre calado, trabalhadores, pai de famílias, isso não só de São Paulo, né, Brasil inteiro, as polícias. É o tempo inteiro massacrado pela mídia, né, jornalista, né, não são todos, mas muitos gostam de uma bandidolatria, né? O bandido é o herói e como acontece, né? Troca de tiro, aí morreu o bandido, mas não morreu nenhum policial, graças a Deus. Uma inversão absurda. Exatamente, é inversão absurda, né? Então é uma classe que foi aí sucateada, eu acho que até proposital, pensando em outras questões adiante, né? Como fizeram com as Forças Armadas, então eles não precisam, né, de umas forças fortes, né? E aí no caso de São Paulo, né, já está mais aí, se eu não estou enganado, mais de 5 anos sem aumento, né? Então, tem inflação, os preços subindo, outras categorias têm aumento, a Polícia Militar não tem aumento, né? Então, entra governador, o Alckmin foi terrível, eu acho que é a palavra mais bonitinha que eu posso usar aqui, para não falar tantas outras coisas, né? O Alckmin. Quando acabou o Alckmin, eu falei, agora tem que vir alguém que faça algo diferente. Aí, de repente, surgiu o embusteiro do Dória, né? O Agrippino. Aí vem o Agrippino, né, com o Bolsodória. Eu lembro de uma manifestação que eu estava aqui na Paulista, que o MBL estava e trouxe o Dória, né? Para fortalecer, já era esquema deles, né? Aí trouxe o Dória. E a promessa do Dória, uma delas era a seguinte, não, porque quando eu sair do governo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo vai ter o maior salário do Brasil. O estado mais rico é um dos menores salários. Como que pode isso? Exatamente. Você vai em outros estados aí, o negócio é descomunal, né? Não que não mereça, mas existe uma discrepância aí. São Paulo representa quanto por cento do produto interno bruto? São Paulo, por décadas, teve quase 40% do PIB. É como você bem disse. O Renato me lembrou um negócio. Sabe que eu converso com muitos policiais na rua. Principalmente os militares. Sim. Seja na próximo da Lesp, nas manifestações, nas ruas, dentro da padaria, quando eu encontro. Ninguém suporta o Agrippino. Não, ninguém. Ninguém. Porque todo mundo guarda essa mágoa, porque todos foram enganados. Estelionato eleitoral. Exatamente. Estelionato eleitoral. Exatamente. Porque ele mentiu descaradamente, né? Para toda uma classe, né? Só que São Paulo é o sonho do sistema. É você fingir uma democracia, né? Aí você apresentar, qual a opção que você tem? Não, tem o Dória, tem o Márcio França, o outro do PS, do PS alguma coisa, é só essas opções aí. Aí você fala assim, qualquer um que entrar vai ser um lixo. E agora? Né? Então o Dória, ele se apresentou realmente como um cara novo, né? Diferente. Os caras vão apostar nesse cara, vamos ver. Né? Aí tava com o Bolsonaro, né? Todo mundo falou, não, vamos dar o crédito para ele. Acabou ganhando e eu acho que foi até pior do que seria o Márcio França, um esquerdista, hein? Ó o que eu tô falando aqui, hein? Porque o Dória, olha, eu vou te dizer, a hipocrisia acho que nasceu ali. Bom, né? Você me acompanha, assim como eu te acompanho também o teu trabalho. Quando a gente fala do Agrippino, eu uso um termo de delegacia, né? A capivara. A capivara do Agrippino não tem fim. Ela tem começo, mas ela não tem fim. O que esse sujeito fez em São Paulo, o Agrippino destruiu o estado de São Paulo. Destruiu. Quando você fala de segurança pública, enganou os aposentados, subiu o ICMS no meio de pandemia,
endividou o Estado em mais de 8 bilhões. O Renato, ele fez um estrago em São Paulo, Agrippino, que não tem tamanho. Eu até quero aproveitar com você e puxando o gancho desse assunto, vamos falar de eleições. Afinal de contas, está perto, né? Está perto. E eu quero tocar num ponto. Alexandre, tem uma preocupação muito grande. Eu tenho certeza que você tem e quem está nos assistindo também tem. Quando a gente fala de eleições, não é só para presidente. Tudo tem importância, é óbvio. Não é só governador. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com as assembleias legislativas, sejam estaduais ou seja federal em Brasília, né? Porque pega Brasília, hoje nós temos 513 deputados. Quantos defendem as nossas pautas de direita e conservadoras? Entende? Eu vou usar o exemplo de São Paulo porque eu estou aqui. Mas isso pode replicar? Pode não, devemos replicar para o Rio de Janeiro, para o Maranhão, para Minas Gerais. Você pega São Paulo, 94 deputados. Tem 20 ali que votam as nossas pautas, arredondando o número. Eu sei por causa do projeto de lei 529, projeto de lei 359, são 20 arredondando que votam as nossas pautas. Fala um pouco de eleições para a gente. Isso é uma das preocupações também que eu venho falando nos meus vídeos, né? Que a gente não tem que... Nós aprendemos uma lição, né? Porque nós estamos num processo de aprendizado, essa é a verdade. Esse despertar aí começou ali por base de 2016, né? Movimento de impeachment da Dilma, aí de repente todo mundo olhou, né? Estados Unidos, Trump ganhando, aí Bolsonaro aparece, né? Com a mesma pegada, aí foi despertando o povo. Né? E ali nós cometemos muitos erros, que é normal, né, de um movimento novo. E colocamos o Bolsonaro e não arrumamos o restante, né? Fora os traíras, né? Também tem essa. Então, é importante demais. Eu acho que a pandemia ela veio também para ensinar muita coisa, porque no momento aí que o Brasil mais precisou, olha o tanto de canalha que surgiu. Olha o tanto, né? Então, governadores aí que as assembleias deveriam ter caçado, né? Tinha que fazer um impeachment de governador como Dória, né? Esse era a primeira pergunta. Esse era para ter sido caçado. A primeira pergunta, se eu tivesse naquela LESP, eu acho que todo dia eu ia falar lá na tribuna isso. O que é que o Dória foi fazer em outubro de 2019 na China? E fez acordos assinar farmacêuticos. Exatamente. Ele é um profeta, por acaso? Isso. Ele é um profeta? É a mãe de Iná. Exatamente. Exatamente. Você lembrou muito bem, Renato. Escritório lá. Antes de iniciar o processo do bichinho Xing Ling. Então, quer dizer, foi assinar contrato com a Sinovac? Com a Sinovac. É que ele é um profeta, né? Ele já sabia, né? Ele tem um oráculo, né? Acho que é isso ali dentro. E ele foi lá, né? Fez os contratos, fez as suas tramóias, né? Com o Partido Comunista Chinês, né? Tem que deixar bem claro com quem que ele estava lidando. Ele tem escritório da LID lá. Tem escritório lá, né? Então, é algo assim que é na cara de todos, né? Então, se a gente tivesse pessoas comprometidas realmente dentro ali da Assembleia, o Dória ia ter muito que explicar, inclusive os contratos secretos, que estão até agora em sigilo. Ele ia ter que explicar, né? Ele ia ter que explicar onde foi o dinheiro. Cadê os hospitais de campanha? Isso não foi só em São Paulo, isso foi no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Né? O terror tocado. Não, vamos abrir cova. Abre. Né? Aquele monte, tira foto. Aí eu abri o Daily Mail do Reino Unido, tava a foto do Brasil e eles falando que tava um caos aqui. Eu falei, pô, mas eu tô aqui, não tá esse caos? Eles desmontaram os hospitais de campanha em 2-3 meses. Pois é. Só o do Pacaembu custou 23 milhões de reais para montar. Uai. Para onde foi esse dinheiro? Eles estavam preocupados com leito. Né? Se ele tivesse tão preocupado como ele se dizia estar, para que desmontou os hospitais de campanha? Aí nós voltamos no início desse podcast. De quem foi toda essa ideia? Da China. Eles que implantaram hospitais, né? Eles fizeram... Eu lembro que no começo, quando tinha liberdade para falar sobre esse assunto na internet, eu fiz uma live e eu mostrei lá, tal, os caras fazendo. Aí a mídia ocidental vendendo como um milagre. Não, porque em 10 dias eles construíram um hospital para 1000 leitos e tem que copiar e tudo. Ou seja, o que eles fizeram lá, o mundo aplicou, o Dória aplicou aqui.
Só que não foi usado nada. E para onde foi esse dinheiro? Quem que ganhou? Né? Então, essa é a importância. Eu acho que veio para ensinar a importância de que nós temos que não só reeleger o Bolsonaro, mas colocar lá em Brasília pessoas comprometidas com as nossas pautas, com o Brasil, com a verdade, com Deus, pátria, família e liberdade, né? E nas assembleias, nos estados. Porque senão vai ficar de novo o Bolsonaro sendo bombardeado, sendo travado, sem conseguir trabalhar. É isso. É a base. Se o presidente, não adianta, se o presidente ou se um bom governador entra, não adianta nada se não tem base para dar apoio, para votar as nossas pautas. O que acontece, pessoal? Nós sempre perdemos nas votações dos projetos de lei importantes. Foi o que aconteceu em São Paulo. A gente está dando exemplo de São Paulo. Exatamente. Tomamos uma surra, e vou arredondar aqui para 4 anos, completando em 2022, mas nós tomamos uma surra. A eleição do presidente, eu estava aí na porta, lá você também estava, né? Tava na porta aí. Tava. Fizemos lá, manifestação, o povo pressão, e os caras, ó, vamos seguir o que o Dória quer. O que ele quer? Ah, é o Carlão, né? Acho que é o Carlão. Eu vou te dar o número disso daí. Vamos colocar. O Renato bem lembrou aqui. Votação, era o fim do Cauê Macris, amigo do Dória, da turma do Dória. Né? Alô, então, americana, né? É de Americana. Americana e região. Cauê Macris, nunca mais. Né? Família Macris. Nunca mais. Família Macris, nunca mais. Entrou o Carlão Pignatari. Nesse dia da votação, que o Renato lembrou aqui, era Major Meca versus Carlão Pignatari, outro amigo do Dória, PSDB. Nós tomamos uma surra dentro da Alesp. Sabe quanto foi a votação? 62-16. Olha aí. Ou seja, o Dória estava mandando ali. O Dória mandando. Mandando, Tem a Alesp nas mãos. Tem. Esse é o grande problema. E a gente leva isso, né, o Renato? Nós levamos isso para as outras assembleias. Como é que estão as outras assembleias? É só por Deus. As outras, eu acredito, estão da mesma forma ou pior. Exatamente. Ou é da mesma forma ou para pior. Pra pior. Aqui tem 20 e nas outras. Exato. Né? Então a gente tem que estar muito atento a isso daí. Não, nós temos que esse é o trabalho, né? E é isso que eles temem muito, né? Que é esse trabalho diariamente, né? Você faz, eu faço, várias pessoas, tantas pessoas fazem. Tem que fazer, né, Faz Renato? no Twitter, faz no Facebook, faz no YouTube, qualquer rede social vai fazendo o quê? De conscientização, aprendizado. Fala, gente, precisa, olha isso aqui. Porque o que eles querem, é o que eu falo, é voltar ao sistema antigo. É o sistema antigo. Não se preocupa. Você votou, daqui um mês você não lembra nem quem você votou. É isso que eles querem. Que era assim, eu mesmo era assim. Eu votava e ficava assim, mas quem que eu votei mesmo para deputado? Nem lembro. Porque eu pegava na hora ali alguém e vai embora. Era consciência política, né? Exato. Isso mudou muito no Brasil. Eu dou sempre o exemplo da seleção brasileira de futebol, que hoje nós sabemos quem são os 11 de toga, mas nós não sabemos qual que é a escalação da seleção brasileira. Eu gosto de futebol, mas mudou muito o Brasil. Eu gosto demais, né? Simone até fica louca. Eu gosto de videogame, futebol, né? Pra mim, videogame é só futebol, né? E eu gosto de assistir, né? E eu gostava muito da seleção brasileira. E eu, como um cara que gosta muito, hoje você perguntar pra mim assim, quem é o lateral titular, né? O titular, não sei. O zagueiro titular, poucos ali que eu vou saber. Eu também. Agora, perguntar a escalação aí da Suprema Corte, opa, de cor e salteado, vamos... O Renato, o Renato falou da Simone. Simone, tô te pegando de surpresa. Vem dar um oi aqui pro pessoal. Esse casal nota 10 aqui. Aí. Tudo bem? Prazer. Bem-vinda, viu, Obrigada. Simone? Né? Parabéns aí para vocês dois. Obrigada. Eu desejo todo sucesso, né? Simone é outra patriota que está sempre com a gente aí nas redes sociais, defendendo as nossas pautas. Obrigado, viu, Simone? Eu que agradeço. Muito bem. Sucesso para vocês aí. Obrigado. Muito bom. Eu quero falar aqui, eu sempre repito isso, viu, Renato? Me preocupa demais.
e eu acho que é uma das principais pautas que eu entendo ser, tá? Para mim. Ideologia de gênero, Misericórdia. educação, crianças, né? Eu já falei várias vezes que isso me tira o sono porque o que acontece com isso daí? Nós temos um problema do passado com a educação e isso demora para arrumar. Sim, né? nossa. Isso demora para arrumar. Eu sempre digo o seguinte, os pais não devem terceirizar certas coisas para as escolas. Eu nem acho que são todas as escolas que ajam dessa forma. Com militância para criança de 3 anos, 4, 5 anos de idade. Né? Mas eu acho que os pais têm que estar muito atentos com essa pauta aí. Fala um pouquinho para a gente disso. Eu sempre... Até a gente estava conversando antes aqui, né, algumas coisas, e eu tenho falado para o pessoal o seguinte, quer saber muito do que vai acontecer nesse ponto de ideologia de gênero, né, a questão das crianças e eleitoral, olhe para os Estados Unidos. Quer saber o que vai acontecer aqui? Os Estados Unidos, ele está um passo à frente. É como que se nós pudéssemos... olha o privilégio que nós temos. Nós temos o privilégio de olhar para o futuro. É uma máquina do tempo. Porque é só olhar para lá, o que está sendo feito, o que está acontecendo, que logo vai vir para cá. Concordo contigo. O que aconteceu nos Estados Unidos, só pegando um gancho aqui, 2020, né? Todo mundo sabe, é o que está programado para acontecer. E não é à toa que o Bolsonaro vem lutando e falando abertamente. Por quê? Porque ele sabe o destino que está traçado. Agora, é Deus, né, acima de tudo, e ele, né, com os poderes que estão ali, que pode resolver essa situação do nosso destino. Simples assim. E a questão da ideologia é algo terrível, né? Nós estamos no meio de uma transição do que eles chamam o grande reset que eles querem dar, né? E eles estão pegando algumas pedras no sapato aí. Mas isso faz parte também. Então é por isso que agora, né, eles começaram a chegar nas crianças. Porque a criança é o adulto do amanhã. É agora que eles vão formar o que eles querem amanhã. Então é por isso que eles estão atacando e dando essa falsa liberdade. Não, é ele que tem que decidir. Não, mas eu sou o pai. Não, no pai... Chegou ao ponto de estar acontecendo nos Estados Unidos, eu vou falar aqui e vai chegar aqui, é o Estado que tem que decidir o que é que seu filho pode ou não pode. Que absurdo. Então chegou a esse ponto por lá, né? Aí fora os shows que está acontecendo de drags, né? Para crianças lá, que está dando uma briga tremenda lá dentro dos Estados Unidos. E patrocinado isso por quem? Pelo governo Biden. Não, tem que fazer, distribuindo nos estados. Então o pai manda para a escola. Vamos supor aqui que assim, né, tem uma família cristã, né, padrão cristão. O pai e a mãe ensinam tudo aquilo ali para ele dentro de casa. Chega na escola, o que está acontecendo? Não é bem isso. Né? Na verdade é isso. E vai desconstruindo tudo o que você ensina. E isso está sendo função do Estado professor. Professores estão fazendo isso, né? Então tem professores nos Estados Unidos que estão se vestindo de drag agora para influenciar a molecadinha. E como é que pode, pessoal? Olha a gravidade disso que o Renato está trazendo para nós. Nós estamos falando... Ninguém está falando de opção. Não. Isso é uma coisa clara. Cada um faz o que quer da vida. Todos têm direito à felicidade. Nós estamos falando de mexer com a cabeça das crianças. E sabe o que me vem à cabeça também, ô Renato? Quem está por trás de tudo isso daí? Eu tenho muita preocupação, isso já acontece, olha como o assunto ele é amplo. Nós olhamos a América do Sul, nós estamos vendo o que está acontecendo com os outros países. Vejam a eleição da Colômbia agora, né? Então, aliás, no primeiro discurso do Petro, ele fala em soltar os presos. Primeiro discurso dele. Né? Mas o que me vem à cabeça é uma palavrinha,
tráfico ou narcotráfico, né? A força desse povo, a força dessa turma. Mas, Alexandre, por que você está falando de narcotráfico? Se as famílias perdem o controle das crianças e dos jovens, o que acontece? Vejam muitos jovens de hoje em dia, né, Renato? Então, quer dizer, famílias desesperadas perdendo seus filhos para as drogas. Exato. Então, tudo tem método. Tudo tem método. Então, quer dizer, começa da base. Você começa a mexer com crianças. Você mexe com a cabeça dos jovens. Eu acho que uma coisa está ligada com a outra. Eu vou te dar algumas coisas, né, para ligar os pontos, né? Isso é claro que é uma agenda, né? É só você pegar quem é que fortalece mais essa agenda. São as grandes empresas. O IBGE tem uma pesquisa aí, se eu não me engano, de alguns anos, que fez que 95% da população brasileira se declara heterossexual. Dos 5%, apenas, se eu não me engano, 3% se declara homossexual, né? E qual que é o grande escudo para que eles colocaram o tabu para que você não questione, não fale nada? É uma censura, né? Uma ditadura sobre isso. É que você é preconceituoso. Fala, não. Quantos amigos eu tive na minha vida que tem essa opção? É problema dele. Cada um que faça da sua vida o que quiser. Eu tenho amigos, exatamente. Agora, qual é o grande X da questão? O problema é a imposição, goela abaixo e criança. Isso não se faz. Isso. Né? É tirar a autoridade do pai e um estranho vir falar que, não, é esse estilo de vida que você tem que seguir. É isso que é bom para você. É o Estado, é o professor. Não. O professor tem que ensinar lá, ó, matemática, geografia, história. É isso que tem que ensinar. Né? A educação quem vai dar é o pai dentro de casa. Ensinamento para a vida. Né? E quando essa criança for um adulto, é ele que vai escolher o caminho que ele vai trilhar, e ele sabe que o que ele escolher, ele é escravo da escolha dele, porque as consequências virão. E acabou. Só que existe o quê? Existe duas vertentes nisso tudo, né? Você tem lá os globalistas americanos e você tem os comunistas, né? Essa agenda, né, colorida, ela funciona na China? Não. No Oriente Médio ela funciona? Não. Ela funciona na Rússia? Não. Desses que eu citei, China e Rússia têm grande interesse em fazer isso com o Ocidente. Fazer isso. É muito interesse para eles, principalmente militarmente. Olha o que está acontecendo com as Forças Armadas Americanas. Que absurdo. É um negócio assim, tremendo. Sabe que eu não consigo compreender como uma potência mundial como os Estados Unidos chegou nesse ponto. Eu não consigo entender. Né? Nós estamos vendo vídeos de Los Angeles. Uma destruição controlada, demolição controlada. É o que eles estão fazendo. É a transição que nós estamos fazendo para uma nova ordem para esse mundo. E não vai ser os Estados Unidos que vai liderar. Não vai ser. E você tem a força globalista lá, americana. Desses caras que estão lá, pegue qualquer família que tem ali, me diga se tem um que é adepto a isso, que pratica isso para a vida dele. Pega a família do Bill Gates, pega os filhos dele. O produto que ele vende, se alguém usou. Também não. Então as pessoas não param para pensar nisso, né? Você pega o presidente do Chile ali, o primeiro gesto que ele fez, acho que as pessoas não repararam nisso. Um dos primeiros gestos que ele fez quando ele assumiu a presidência foi esse aqui, ó. Sabe o que significa isso aqui? É a coruja. A coruja, né, que aí você entra, que eles gostam de taxar o quê? Como teoria de conspiração. A coruja, que é o símbolo da, né, tanto da inteligência, mas também do capiroto aí, idolatrado pelos caras do Illuminati, esses caras do globalismo americano, que eles taxam como teoria de conspiração. É igual se você falar do clube Bilderberg, eles falam, não, é teoria de conspiração. Por quê? Porque a mídia não noticia. Por que a mídia não noticia? Porque os donos estão lá reunidos, decidindo o futuro do mundo. Então são eles que implementam essas agendas. Agenda 2030, simplesmente para o controle, exatamente. Simplesmente para o controle da população. São uma turma de bilionários do planeta. Exato. Querendo dominar tudo. Esse clube Bilderberg é onde a coisa toda acontece, né? A última reunião deles foi agora. Foi agora do dia, se eu não me engano, 5 ao 8, alguma coisa assim. Foi recente. Teve a reunião, teve a lista de participantes, inclusive estava lá
nada mais, nada menos que representantes do governo americano. Foi a reunião em Washington, né? Tava da realeza da Holanda, representante da OMS. Sabe de quem estava lá também junto? Da Pfizer. Todos eles estavam juntos lá. Tudo na mesma reunião. Tudo na mesma reunião. Só que você falar isso, você é um teórico de conspiração, você é isso, é aquilo. Mas tá lá, tá na cara do povo. Sempre que nós apontamos as verdades, está lá, está registrado, está documentado, a reunião aconteceu, essas pessoas estavam. Mas se nós falamos, é teoria da conspiração. É o argumento deles. São teóricos da conspiração. É mentira. A verdade está explícita, mas eles nos taxam como teóricos da conspiração. É isso. Essa estratégia dessa turma, com a ajuda da grande mídia, né, Renato? Exato. Para nos taxar de teóricos da conspiração. Isso virou um mantra para eles, né? Para poder tirar, né, a veracidade de algo, né? De denúncia. Eles usam a tática de vamos taxar como teoria de conspiração, vamos taxar como qualquer outra. Vamos fazer piada, né? Usar o humor para tirar sarro, para justamente tirar a credibilidade do que a pessoa está falando. Mas ele nunca contrapõe o que você está falando. Ele apenas te taxa. Mas ele não fala para você, não, isso é mentira por isso, isso. Não. Ele vai te taxar. Só que a mídia não noticia esses encontros, não noticia essas coisas, porque ela é parte disso. É o Fórum Econômico Mundial. Fórum Econômico Mundial, teve a reunião agora. Eles estão falando abertamente agora, por exemplo, até de um dispositivo que vai ter dentro do remédio, o que eles quiserem, e quando a pessoa tomar, né, quando fizer a digestão, a autoridade sanitária será notificada que você tomou realmente. Meu Deus. Isso é o controle. Então isso pode ser colocado daqui a um tempo em alguma substância que eles querem obrigar que você tome. Você fala, não, tomei. Não, peraí, não recebi aqui a notificação que você tomou. Eles falaram abertamente. A mídia estava lá? Estava. Só que ela era parte do encontro, ela foi como convidada. Então ela não vai noticiar o que realmente deve, como deve. Porque ela é parte. Porque ela é dos mesmos acionistas que estão ali dentro. Se nós dependermos da grande mídia, nós estamos perdidos. Não, acabou. A salvação são os canais de comunicação da direita, é um pingo nos is que eu sempre elogio. Jornalistas sérios, temos outros jornalistas sérios, né? Se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. O que tem a acontecer, Alexandre? O que o Trump está fazendo nos Estados Unidos? Ele comprou uma briga e o que ele fez, ele acendeu uma chama no meio da escuridão, né? É lógico, tinha algumas outras mídias sociais alternativas? Já tinha, né? Agora, ele foi lá e criou a Truth Social, né? A rede social dele, parece com o Twitter. Já tem milhões de pessoas lá. Milhões. Por enquanto está concentrado nos Estados Unidos, ele vai expandir para o mundo, né? Para não sobrecarregar o servidor, tá por lá ainda. E qual é a outra que ele está fazendo agora? Agora ele vai lançar acho que é TGTM+, que é uma plataforma de streaming, igual a Netflix. Só que com conteúdo sem censura. E sem a agenda lacradora. Ele colocou bem assim, sem agenda lacradora. Ótimo. Então, o que a gente precisa? É de pessoas como o Trump, pessoas como o Elon Musk. No Brasil, pessoas como o Luciano Hang e outros bilionários que tem aí, que não são comprometidos com isso, que tenham coragem. Muito bem lembrado. Entendeu? Coragem, falar, vou fazer uma rede social. Ou vou fortalecer as pessoas que têm coragem. Ou vou fazer um espaço que elas vão poder aqui criar o conteúdo dela, vai ter tráfego aqui, né? O tráfego vai vir aqui, né? Porque não adianta você criar um sistema que não tem um tráfego, não tem um marketing. Então tem que ter o capital, tem que ter o dinheiro. Eu vou criar aqui e vou colocar. Mas o que acontece é que o quê? O sistema, ele justamente aí entra os inquéritos, né? Ele fez o quê? Ele criou justamente esses inquéritos para colocar amarras e medo nesse povo, né? Que tem o poder aquisitivo para poder fazer a diferença. É um cala-boca. É um cala-boca, né? Enquanto a esquerda tem financiamento tudo quanto é lado, nós sabemos que blogs, canais aí recebem dinheiro, tudo quanto é gente, nosso lado nada recebe. Como é que a Gleisi Hoffmann não tem um falou site. Agora? É a Brigada Digital. É, a Brigada Digital. Eles inventaram um nome bonitinho, mas esse... E usa o dinheiro do quê? Exatamente. A Brigada Digital, que é a milícia digital, que eles tanto falam. Tudo que é acusos do que tu és e faz,
é para eles. Aplica-se totalmente. E se tratando da esquerda, nada acontece. Nada acontece. Então tá na cara. Eles admitem, eles falam, ó que o Lula falou, vamos mapear a casa de 50 deputados aí, né? Não, de 50 não, dos deputados, pegar 50 cara, ir lá conversar com a esposa e com os filhos. O que é isso? Muito grave. Isso é uma persuasão violenta. Aí a justiça fez o quê? Nada. Não vamos investigar, não pode. Então tá aí. Aí se fosse o outro lado. A mágica acontece. A Aí mágica já tem inquérito. acontece. Aí já tem inquérito. E Aí vai abrir muito- inquérito. Não, né? e muito rápido, né? Rápido. É. Entendeu? Então é esse que ponto nós estamos vivendo. Então, voltando a esse ponto, né? É o que tem que ser feito, né? Essas pessoas têm que começar a se levantar. É o que eu sempre falo, né? Eu que sempre, né? Já tem 6 anos mais ou menos que eu tenho meu canal, meu principal. E eu sempre falei para as pessoas, eu não tenho medo de competição, eu não encaro como isso. Público tem para todo mundo. Todo mundo quer ouvir o que um tem para dizer. Você vê a opinião desse cara, você assiste o outro e fala, pô, aqui tá... No... E você vai fazendo a sua opinião. Eu falava o quê? Faz o teu canal. Coloca a voz. Ajuda, fala. Porque enquanto eles estão calando o Renato, tá surgindo o João. Vamos nos unir. Tá surgindo outro. Às vezes eu falo assim, pô, não tem como. Vamos pegar todo mundo? Não tem como. Então vai surgindo um, vai surgindo outro, vai surgindo outro. E assim vai nascendo e não conseguem calar o movimento. Né? Então isso que tem que ser feito. E aí que tem que entrar também pessoas, porque as mídias sociais atuais, elas estão tomadas e controle de narrativa. Né? A minha página, por exemplo, do Facebook, ela foi algo muito orquestrado. Né? Tem acho que uns 4 meses ela foi desmonetizada. Aí, falei, pô, o que está acontecendo? Por quê? Aí a alegação que eles colocaram lá, sua página supostamente está compartilhando notícias falsas, né? E segundo as agências de checagem, por isso está sendo desmonetizado. Então, ou seja, a agência de checagem nós temos que mudar o nome, né? É controle de narrativa. O controle de narrativa entra, fala, opa, não, esse aqui, ó, tira. Aí eles tiram a pessoa. Só que o problema não é só o desmonetizar. Porque patrocinadores a gente consegue de várias formas. Só ir trabalhando. Mas eles tiram totalmente o teu alcance. Então, vídeos meus no Facebook que tinha 100, 200 mil visualização, hoje fica em torno de 10 mil, 20 mil quando estoura, né? 5 mil, 7 mil, fica nessa média. Por quê? Porque eles vão lá e mudam o algoritmo e te isolam. Isso tem sido, pessoal, isso é muito importante. Aliás, tudo que nós estamos tratando aqui nessa conversa tão boa, nesse terceiro episódio do ZaraCast, essa conversa tão boa com o Renato, mas esse negócio, essa perseguição em cima da direita nas redes sociais é um negócio gritante. Para quê? Para nos calar. Então, eles vão nos calando, nós vamos perdendo a força, nós perdemos força de comunicação. Tudo tem método. Exato. Ó, eu vou dar um exemplo para você aqui, né? Dentro da plataforma aqui, vou te mostrar que tem meio. Né? Tem agora um programa que o próprio YouTube está fazendo. Eu acho válido, né? Se a política deles querem fazer. Que é o Black Voice, né? Então eles vão escolher o criador de conteúdo negro, ele pode se candidatar para receber uma bolsa do YouTube. O que o YouTube vai fazer com esta pessoa? Vai financiar, vai ajudar com os aparelhos, né? Que é necessário, microfone, essas coisas, eu acredito, né? Dar treinamento, assessoria e tudo. E vai fazer o quê? Distribuir o conteúdo. Vai jogar o conteúdo. Então, ou seja, da mesma forma que eles podem distribuir o conteúdo, qualquer plataforma tem o poder de calar as vozes e diminuindo o alcance, restringindo, né? O meu canal, que foi desmonetizado no YouTube, é nítido a mudança. Eu tinha um alcance. A partir do momento que tomou a pancada, o alcance totalmente foi tirado. Só que você reclama com eles e fala, não, isso não acontece, tal. Mas é o que acontece. Então você vai sendo tirado. Né? Enquanto você vê a esquerda, ninguém sofrendo isso. A coisa é descarada. Essa perseguição é descarada. Ô Renato, eu quero tocar num tema aqui, a questão do armamento. O nosso presidente lutou tanto por essa pauta. Na verdade, tivemos plebiscito.
E claramente você vê que a esquerda ela se incomoda, porque, como em outros governos ditadores, eles querem desarmar a população. Exato. Eles querem ter o controle de tudo. Então, quer dizer, tira a força do exército, desarma a população, fica tudo no controle, fica tudo nas mãos deles, como na Venezuela. Né? Fala um pouco para nós disso daí. Isso é um dos primeiros passos de um regime ditatorial. Quando você vê querer desarmar as pessoas, pode ter certeza que o plano não é bom. Não é bom. Porque quando você tem uma população armada, você pode pensar até além, fora da casinha. Pô, se esse país for agredido aqui, tem até o povo armado para defender esse país. Não vai ser só as forças armadas, não. Se os caras entrar aqui, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, se entrar lá, não só o exército, as forças armadas, mas você tem o povão lá com AR-15, Com as armas. E o que eles estão tentando fazer lá agora? Justamente isso. Controle de arma. Por quê? Porque é um regime que está sendo... Os Estados Unidos está sendo implodido de dentro para fora. Está mudando. A questão do sonho americano está acabando. A questão da liberdade eles estão acabando. E quem está fazendo isso lá? A esquerda globalista. É isso que está sendo feito. Então aqui, né, o Bolsonaro, o ditador que eles falavam, que é só narrativa podre... Só narrativa. Está dando arma pro povo. E falando, não, eu não quero, toma arma. É tudo ao contrário, não tem perseguição, não censura. Exato. Né? Aí você vê a podridão que é o jornalismo brasileiro, a mídia, né? Não só brasileiro, né? A grande parte. Você vê lá a capa da... Para eu não ser injusto aqui, eu não sei se era a Veja, Isto É, que fez recentemente até uma capa com o Lelê lá, né? O defensor da democracia, ele posando com o peito estufado, né? Eu comecei a dar risada. Foi uma das duas, eu não me lembro agora. Então, o Bolsonaro é o mal. O cara que tá cheio de inquérito ilegal, perseguindo pessoas, prendendo só de direita. Não, esse tá defendendo a democracia. Então é isso que nós estamos vivendo. Você sabe que eu sou formado em Direito, né? É o que nós falamos, né? Eles mudam, eles mexem na Constituição, saem fora das 4 linhas... ele mesmo cria a lei, ele mesmo julga, ele manda prender. Eu sempre falo assim nos meus vídeos, né? Eu falo assim, pô, eu não sou do direito. Eu falo assim, a galera do direito deve estar assim. O que está acontecendo? Tem que fazer outra faculdade. Acabou. Nós não aprendemos nada na universidade. Acabou. Acabou. Porque faz o que quer. Então, aí você vê, né, voltando a essa questão, o Lula ele já está dizendo, vamos acabar com o clube de tiro, né? Vamos tomar a arma do povo, porque justamente... Um povo desarmado, mas não é só desarmado, né, fisicamente. O que eles vão fazer é desarmar também, além do fisicamente, né, do material bélico, é mentalmente as pessoas. Porque vai ser um povo que eles querem fazer, como está acontecendo na Argentina. O povo tem vontade de lutar lá? Eu não vejo manifestação. Eu estou vendo agora a greve dos caminhoneiros que está acontecendo lá. Mas cadê o povo para lutar contra esses caras? Não está tendo reação. Então eles vão tirando a esperança, vão levando... Por isso que não é o mero acaso ou uma política ruim que eles colocam para destruir as economias. É proposital. Porque ele vai empobrecendo o povo, vai destruindo a esperança e vira um povo refém, desarmado, faminto, refém de um Estado autoritário. É isso que o PT quer fazer no Brasil. É isso que o Leandro Boff já cantou a bola, que o Lula vai radicalizar. O Petro assumiu o primeiro discurso na Colômbia desencarceramento. Desencarceramento e quer conversar com as Farc. Então, quer dizer, tá abrindo, quer diálogo com a guerrilha. Não, e o Lula deu conselho para as Farc, você lembra? E as Farc acatou. Você lembra que eles fizeram lá, que eles viraram partido político? Não, e as Farc já mandaram um recado que estão apoiando o cachaceiro agora para as eleições. Pois é. Quer dizer, eles não se escondem mais. Não se escondem, é na cara de todos. Então esse é o momento que... Eu digo assim, ó, Alexandre. Nós estamos, eu acho que, no momento mais decisivo do Brasil. Nós estamos agora às portas, assim... Nós estamos num caminho aqui e nós temos 2 direções. Uma leva a continuidade para a prosperidade, para melhorar o Brasil. Não é perfeito, não existe perfeito. Se fosse perfeito, estava no céu. Não existe. Mas para melhorar, continuar nessa pegada, melhorar economicamente, né? Menos Estado. E a outra via, nós vamos cair para a desgraça.
Então nós temos dois caminhos. Só né? dois. Só dois caminhos. Dois caminhos. O Chile, o povo, né? Eu estou vendo um movimento no Brasil de pessoas que apoiavam Sérgio Moro, né? De pessoas, né, que pode apoiar outro candidato que está falando assim, no Lula eu não voto, mas também não voto no Bolsonaro. Vai dar Ou volta para a seja, esquerda. Vai se abster, vai dar volta para a esquerda. É o que aconteceu na Colômbia. É o E que no aconteceu Chile. nas outras eleições. Anulou o voto, vai para a esquerda. Não tenha dúvida, vai enfraquecer. Como você bem disse, só temos dois caminhos. E eu vou até usar um termo aqui. Um está do lado da bandidolatria do narcotráfico. Exato. O outro da Todo mundo prosperidade. Porque a democracia que nós queremos é com a prosperidade ligada a isso. Né? Bons candidatos. Não importa se é oposição, mas não a corrupção. Não carregando a corrupção na mochila. É prosperar, é o progresso, é progredir, é pensar no povo. Né? Não existe perfeição, mas corrupção não. Né? Meu Deus. Não, no Brasil, eu sempre digo que não tem oposição, são sabotadores. Porque eles criam os problemas, apontam esses problemas e colocam a culpa no adversário e apresentam pseudo-soluções, que não são soluções. É como eles fizeram do Tranca Tudo. Fizeram um escândalo para trancar tudo. Não, precisamos salvar, vamos trancar, acaba com tudo. Onde na face da terra aconteceu isso? Nunca. Pessoas sãs sendo trancadas em casa. Economia parando, destruindo a economia. Destruir a economia. Quantas pessoas não foram ao desespero e não tiraram a própria vida? Quantas pessoas não perderam tudo? E é por culpa desses caras que agora estão apresentando solução e falando, o Bolsonaro é culpado. Aí ele é culpado pela economia, ele é culpado pelas mortes, ele é culpado por tudo. E qual a responsabilidade desse povo maligno? A responsabilidade dos governos e prefeitos. Você Entendeu? me acompanhou, nós indo para as ruas filmar isso daí. Exatamente. O comércio fechado, shoppings fechados. 4 meses arrasou com a economia. Arrasou. Né? Meu amigo, nós vamos chegando ao final do 3º episódio. Eu queria ficar conversando com o Renato aqui até de noite. Dá pra gente falar bastante. O que não falta é assunto. Mas eu já te peço para voltar. Sim. Te peço para voltar. O Renato tem que voltar aqui para participar de mais podcasts e conversar com todos nós aqui. Dá uma mensagem final pro público. Por favor. Primeiro agradecer, né, o convite. Eu fico muito feliz. Assim, fazia tempo que eu não saía, né, assim... Recentemente, inclusive eu estive aqui no PTB, né, recentemente, e estive com meu pai, né, eu perdi meu pai, né, e isso aí foi, assim, algo tremendo, né, tremendo, é uma dor que não sei se um dia cura, né, eu não sei, fica a lembrança, fica a saudade, né, e eu vim com ele, né, então eu tava fazendo o caminho hoje e o nó na garganta, né, porque o último caminho que eu fiz eu tava com ele, né, tava com ele e a gente... tinha sonhos e muitas coisas, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E a mensagem é para o povo não perder a esperança, né? Não deixar de lutar. Isso é importante, né? Quando você perde a esperança, você não tem nem vontade de lutar. Você vai lutar para quê se você não tem esperança, né? Você não quer mudar nada, você não quer fazer nada. Né? Por mais difícil que seja, nós sabíamos que seria essa guerra. Eu lembro na campanha, né, do presidente Bolsonaro que eu falava, olha, não vai acabar só na campanha, não vai acabar só eleito. É uma guerra diária daqui para frente, né? E assim se fez e assim vai ser. Porque o outro lado, ele usa toda e qualquer artimanha, ele usa, como o Bolsonaro fala, né? Ele não joga dentro do jogo, né? Ele usa táticas sombrias, malignas mesmo, né? Eu acredito muito em Deus, na Bíblia, e para mim isso aí são filhos de Satanás na terra, são representantes dele, porque onde chegam trazem a destruição. Não sou eu que falo. Isso aí a própria história conta. É só você olhar qualquer país que essa ideologia dominou, ela destruiu nação, destruiu sonhos, ela destruiu vidas, né? Então nós não podemos deixar que retorne ao nosso país. Então, como eu disse, nós estamos agora no momento mais crucial do Brasil, na história recente. Nós vamos decidir se seremos livres ou se seremos escravos. Se teremos prosperidade ou se seremos a nova Venezuela.
Porque se esses caras voltarem, quem puder vai sair do Brasil. Quem está na internet vai ser perseguido. Né? Os nomes que já estão, vamos dizer assim, catalogados. Esses são os principais, são os alvos iniciais. O Lula já falou que ele vai prender jornalista que falou mal dele. Se está acontecendo isso com o Bolsonaro no poder, que o sistema é forte, olha o que está fazendo, imagine sem ele para fazer o contraponto. Né? Então, o aeroporto vai ser a saída para muitos. Fora que o aeroporto vai ser saída, sabe para quê? Para milionários, bilionários e grandes empresas. Porque uma das promessas do plano do governo do Lula já é taxar as grandes fortunas, impostos sobre dividendos, sobre lucros, etc. É toda a política que acaba com nações e que espanta investidor e que espanta as pessoas ricas que geram empregos. Então, olha só o caos que nós já estamos vivendo por causa do contexto do mundo. Só não está o Brasil arrasado por causa do Bolsonaro, do Paulo Guedes, da equipe que vem fazendo um trabalho ali para mitigar isso. Imagine alguém que vai destruir. Então, não parem de lutar e não fique apenas no Bolsonaro. Nós temos que eleger deputados estaduais, federais, senadores. Olha o Senado. O Senado hoje tem a capacidade de poder mudar, de poder frear o que está acontecendo, mas ele é coadjuvante. Eu, por mim, hoje, eu não reelegeria nenhum senador. Nenhum. Fulano, nenhum. Colocaria pessoas novas. Porque os que mostraram lá se mostraram covardes. Poucos é que você pode dar até é gente boa, até fez isso e aquilo, mas não a contento do que nós precisamos. Porque hoje nós precisamos de combatentes. E o Brasil está chamando combatentes. E o Alexandre, né, é uma pessoa que está se propondo a ser um combatente, que nós precisamos eleger. Ele não estava nem combinado aqui, eu estou falando por mim. Que nós precisamos eleger. Quando eu soube da candidatura dele lá no Twitter, eu fiquei feliz. Falei, na hora, tem meu apoio. Porque é uma pessoa que eu acompanho e que eu vejo, né, que está a todo momento, quando precisa. O Brasil precisa, ele está lá, fazendo a parte dele, fazendo o trabalho dele, mostrando, apontando. Então, o que o povo brasileiro tem que fazer com o Alexandre e com pessoas como ele? Dar o cargo público para ele, para que ele fique disponível, trabalhando nisso e vá para cima. Que faça o combate. Porque nós precisamos não apenas de uma pessoa que sente numa cadeira e fique lá, porque tá cheio, viu, gente? Tem um monte de gente, um alerta aqui. Tem um monte de gente aproveitando as câmeras, aproveitando, né, o seu engajamento na internet, que vai vir como aproveitador para ficar 4 anos sentado numa cadeira, recebendo um salário gordo, para não fazer nada. Então fique atento quanto aos aproveitadores. Eleja combatentes. Eu aqui já tenho um candidato, o Alexandre. Então, meu muito obrigado, Alexandre. Obrigado a todos vocês, que Deus abençoe. Quem quiser me encontrar, estou lá no canal Questione-se até quando Deus permitir. Renato, muito obrigado pela mensagem final. Uma linda e importante mensagem. Seu pai estará para sempre com você. Amém. Sempre. Quem não segue o Renato, siga o Renato, esse gigante aqui. Me pegou de surpresa, isso não estava combinado. Obrigado pelo apoio, pela confiança. Nós nos falamos, o Renato me acompanha faz tempo, eu acompanho o Renato. Então, foi uma surpresa. Obrigado mais uma vez. Nada. E tem o meu convite para voltar. Tem que voltar. Pode agendar aí que estarei de volta. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe a todos. As nossas pautas são conservadoras, são de direita. Esse é meu espaço, é espaço do Renato, é nosso espaço. Mandem sugestões, curtam e compartilhem, né? A participação de vocês é importantíssima. É mais um espaço da direita. Como o Renato bem disse, nós precisamos unir forças, né? Muito obrigado e um forte abraço para todos vocês.